A gente começa o Arena dessa segunda falando da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Há praticamente um mês, quando deixou o Brasil para não passar a faixa presidencial ao presidente eleito Lula. O visto diplomático de Bolsonaro vence hoje e, por isso, o ex-presidente já entrou com um pedido da mudança do status do visto para o de turista. Informação confirmada pelo repórter da CNN, Matheus Meirelles. Nessa solicitação, Bolsonaro pede a extensão da permanência por mais 6 meses. Os Estados Unidos receberam o pedido na sexta-feira. De acordo com o advogado de Bolsonaro, o ex-presidente pretende, abre aspas, tirar uma folga, clarear a cabeça e aproveitar como turista antes de decidir qual será o próximo passo, fecha aspas. O senador Flávio Bolsonaro disse que não sabe quando o pai, Jair Bolsonaro, vai voltar ao Brasil. Vamos ouvir o que disse Flávio. Não tem previsão, ele que sabe, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns 6 meses, pode não voltar nunca, não sei. Muito bem, vamos ao debate. Eu começo por você, Raquel Landim, boa noite. A situação de Jair Bolsonaro, a gente já vem tratando disso nas últimas semanas. Ele saiu do Brasil, é bom lembrar, quando ainda tinha foro privilegiado, quando ainda estava no mandato presidencial, foi com visto diplomático, agora está pedindo essa troca para o visto de turista para ele poder passar mais tempo. Será que ele vai ficar de vez por lá, Raquel? Difícil dizer, Felipe. Jair Bolsonaro ele tem hoje uma situação complicada, né? Tanto do ponto de vista eleitoral, ele deve ser tornado inelegível em breve, tem vários processos contra ele, quanto do ponto de vista criminal. Aí os processos são um pouco mais complicados, é um pouco mais difícil de produzir prova, mas tem várias investigações em curso. Do ponto de vista político, na semana passada, me lembro que naquela entrevista ao Gustavo Uribe, Valdemar da Costa Neto disse que contava com ele, que queria que ele voltasse para que tivesse, na verdade, ele contava com Bolsonaro para conter esses bolsonaristas mais inflamados. Bolsonaro parece que não está querendo muito este papel. De fazer essa contenção para Valdemar. Ele fica lá mais na defensiva, onde ele consegue não se pronunciar tanto, onde ele cria algum tipo de burburinho sem precisar, vamos colocar de uma forma clara, produzir nenhum tipo de prova contra ele, com declarações públicas. E aí ele vai evitando, ele vai pisando em ovos ali, ele parece estar com muito medo do andamento dos processos. Agora, tem um ponto interessante que é o seguinte: os Estados Unidos vai conceder esse visto? Juridicamente, teoricamente, diplomaticamente, não teria por que não, mas tem uma pressão política muito forte, de que muitos deputados americanos fazendo pressão para que Bolsonaro não se esconda da lei nos Estados Unidos. Uma vez que os Estados Unidos concedam esse visto e que Jair Bolsonaro seja efetivamente condenado aqui no Brasil, ele poderia ser facilmente extraditado, ainda mais se for por um pedido da Suprema Corte. Então, assim... conceder o visto não é um salvo-conduto. Se houver uma decisão judicial brasileira, os Estados Unidos tendem a cooperar. Se ele está com medo da cadeia, eu acho que não adianta tanto. Certo. E também participa hoje com a gente Samantha Meyer, professora de Direito Constitucional, que está aqui no telão que a gente chama de touch. Boa noite, Samantha. Quero a sua avaliação sobre essa possibilidade de permanência do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos dentro desse contexto turbulento que a gente está vivendo aqui. Bom, ele terá que pedir um visto de turista para continuar nos Estados Unidos. Juridicamente, me parece que não há nenhum impedimento para que isso ocorra. Ele não tem, como bem colocou a Raquel, nenhuma condenação, nada, nenhum pedido, né, de extradição. Então, não vejo nenhum óbice do ponto de vista jurídico. Agora, o que tem que ser avaliado é se politicamente essa ausência dele de perto do seu eleitorado se pode vir a prejudicá-lo ou não. Mas isso são questões políticas. Do ponto de vista jurídico, não há um impedimento num primeiro momento para a concessão do visto dele de turista. Mas é claro que isso tem um custo político e um custo alto. Obrigado, Samantha. Ministro Cardoso, bem-vindo mais uma vez aqui no Arena. O senhor veio, eu estava de folga naquele dia, mas estou aqui de novo. E eu quero saber, evidentemente, a sua avaliação sobre essa situação do Bolsonaro. É muito concordante com as minhas duas antecessoras. Aquilo que inicialmente parecia um ato de mera deselegância institucional, que é não comparecer para dar a faixa ao seu sucessor, parece que cada vez mais se confirma ser uma estratégia político-jurídica. Jurídica no sentido de que ele fica afastado e acompanhando os processos à distância, talvez
querendo evitar condenações, querendo acompanhar primeiro o andar da carruagem antes de pisar no Brasil, mas mais me parece uma estratégia política. Eu acho que vindo ao Brasil ele não tem o que dizer. O que ele vai falar? Ele vai dialogar com a base dele dizendo que vocês estavam certos? Ou ele vai dialogar com a base dele dizendo que vocês estão errados? É uma sinuca de bico jurídica política que está Bolsonaro. Então, portanto, do ponto de vista jurídico, falou bem a Raquel, se amanhã ou depois há alguma medida cautelar contra ele, a Interpol solta a ordem e ele vai ser preso. Se não aguardar a condenação lá, vai demorar algum tempo, ele vai fugir da condenação. Os Estados Unidos estrategicamente é melhor para ir para um país que não tem convênio de extradição? Pode ser uma estratégia jurídica. Agora, mais do que tudo, parece uma estratégia política. Ele não tem o que dizer em solo brasileiro. Obrigado, Cardoso. Hélio Beltrão, você acredita que Jair Bolsonaro realmente perdeu o discurso? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Olha, na minha opinião, Felipe, o presidente Bolsonaro, ele foi, vamos chamar assim, cancelado pelo establishment e não está fazendo nada para se reerguer. Eu imagino que o partido dele queira que ele esteja no Brasil para usá-lo, para tentar reerguê-lo, mas aparentemente ele está ou fazendo cálculo político ou ainda não conseguiu superar a perda na eleição. Quanto à questão do visto, eu acho que não vai ter problema em ser concedido. Eu acho que é realmente uma decisão dele, talvez um cálculo, como o Cardoso está dizendo, mas também acho que pode ser que ele esteja, como o próprio Flávio Bolsonaro mencionou, tentando ainda consertar a cabeça dele, né? Eu acho que tem esse lado que a gente não pode descartar, não é tudo cálculo político, não. Obrigado, Hélio. Joel, qual é a sua avaliação? Olha, eu sempre me surpreendo pela falta de coragem do Bolsonaro. Se há um momento em que o movimento que ele liderou nesses últimos anos está em perplexidade, está em dúvida, tem pessoas sendo presas pelo apoio a ele se mantém omisso nos Estados Unidos, fugiu do Brasil para não ter que passar a faixa, o ato mais elementar da democracia, da transição democrática. E agora permanece nos Estados Unidos e quer alongar a sua volta. Eu até achei que ele voltaria ao término dos 30 dias e, como disse, me surpreendi mais uma vez pela falta de coragem, porque o Bolsonaro é muito isso, né? O Bolsonaro gosta de ameaçar, gosta de criar um discurso grandiloquente e ameaçador, mas na hora da ação, na hora de fato, se comprometer com aquilo que fala, especialmente quando isso se aproxima de um extremismo, de uma situação fora dos limites constitucionais, ele recua, ele se omite, ele foge, ele desaparece. Ele está ali nos Estados Unidos, desaparecido. Eu imagino que para quem o segue aqui no Brasil, imagino que deva ser uma decepção não contar com o seu líder, mas como o ministro Cardoso bem disse, ele voltando ao Brasil teria que se manifestar. E aí ia se manifestar a favor do extremismo, cavando a sua própria cova, ou então se manifestar a favor das instituições, se distanciar de tudo aquilo, possivelmente perdendo a sua base política militante mais extremista, que o apoiou justamente pela crença de que ele representaria uma ruptura. Então ele se mantém ali, mas imagino eu que também, apesar de ele estar evitando esse dilema difícil para ele, ele vai também se desgastando um pouco, porque que líder é esse que na hora da necessidade desaparece? Ô Joel, mas acho que é interessante fazer uma pontuação que é o seguinte, ele está omisso desde que ele percebeu ou ele já tinha a perspectiva de que ele perderia essa blindagem da presidência da República. Porque antes, quando ele estava na presidência da República e ele tinha toda essa blindagem, porque o nosso sistema ele é feito de uma forma, ainda mais quando você captura a PGR da forma que ele fez e captura o Congresso, a Câmara, da forma que ele fez com o orçamento secreto, você fica totalmente blindado. E aí ele falava os maiores absurdos. No momento em que foi ficando claro que ele perderia a eleição, que ele perderia esse poder, aí que ele foi escalando. Porque aí foi ficando claro que a justiça iria atrás dele, seja pela via eleitoral, seja pela via criminal. E do ponto de vista do discurso, para ele ficou muito difícil. Porque ou ele fica com um discurso ameno, e aí ele realmente desmobiliza, ele perde toda essa base dele, que é uma base muito aguerrida e muito que espera dele esse discurso golpista, ou ele não fala nada, porque aí ele desengaja, assim, ele perde tração, quem é esse líder, mas ele ainda deixa alguma coisa no ar, fica um mistério pela teoria
de perseguição bolsonarista. Eles contam muito com isso, né? Cada gesto dele, às vezes, é lido como algo que quer dizer alguma coisa. Então, assim, tem muito de estratégia nisso também. Mas o ponto que eu queria ressaltar é essa omissão dele, ela vem depois que ele perde a blindagem. Perfeito. Antes ele falava e não fazia, agora nem fala, né? Nem é capaz de falar. Só fala quem tem algo a dizer. Ele não pode dizer nada. Ministro Cardoso, tem vários processos em andamento, várias investigações sobre Jair Bolsonaro. Qual será a que pesa mais contra ele? E há duas frentes, né? A responsabilização jurídica na esfera penal, a gente sabe que é um pouco mais complicada, mas a declaração de inelegibilidade, muita gente já dá como certa, inclusive dentro do partido Bolsonaro, do PL, talvez porque possa pesar o conjunto da obra. Mas tem o caso dos atos de 8 de janeiro, do povo Yanomami, da conduta da pandemia, inquérito de fake news, milícias digitais. O que será que vai andar? Olha, do ponto de vista penal, ainda é muito cedo para se falar aonde as águas vão parar. A impressão que eu tenho é que vão parar num lago bastante inconveniente para Bolsonaro, que ele pode morrer afogado. Porque a questão dos Yanomamis, a questão da barbárie que aconteceu em Brasília no dia 8, a partir do momento em que a PGR passa a agir como deveria ter agido sempre, o quadro dele fica difícil. A Polícia Federal também não será manietada, não será orientada a persegui-lo, mas também não será manietada. Então, a situação penal, eu acho que muitas águas ainda rolarão. Já na Justiça Eleitoral, neste momento, eu acho que a posição dele é mais desconfortável, pelo menos dentro daquilo que a gente vê pela imprensa. Claro, ou seja, as provas, as evidências que podem ensejar punições eleitorais, inclusive com a dimensão da sua inelegibilidade, sob a condução de um ministro muito correto, rigoroso, que é o ministro Benedito Gonçalves, eu acredito que é bem mais próxima. Ou seja, eu não diria que a situação eleitoral está pior do que aquela que ficará a penal, porque a penal pode ser pior ainda. Mas nesse momento a questão eleitoral não está nada confortável a ele.